Nós temos, no que diz respeito aos princípios fundamentais da teosofia, que são três os princípios básicos e fundamentais. Esses três princípios, que constam do primeiro volume da Doutrina Secreta, o volume que cuida de cosmogênese, são princípios que, se não forem bem compreendidos, não se dará um avanço, um passo mais profundo no edifício das informações teosóficas, que é a eternidade do espaço, a infinitude da substância ou da matéria e a perpetuidade do movimento. São três aparentes opostos, mas que não são opostos, eles formam uma unidade indivisível. A teosofia, então, diz-nos que não é possível nada fora do espaço, não é possível nada que vazio no espaço, e que o espaço é ocupado sempre, permanentemente, eternamente, por essa matéria que não tem também começo, nem meio, nem fim. E que, por outro lado, ao mesmo tempo, coetaneamente, no mesmo espaço, na mesma matéria, há um movimento que é perpétuo. Não tem começo, nem meio, nem fim. Então, essa afirmativa, eu diria assim, é um postulado teosófico. A gente não conseguiria entender o resto das informações, até mesmo do estudo comparado de ciência, filosofia e religião. Com isso, o edifício teosófico quer nos informar que nada pode ser ou ter existência fora do espaço, nada pode deixar de ter conhecimento dentro do espaço e nada pode ter vida que não seja movimento. E o movimento significa criação de formas. Movimento cria formas na matéria, que, sendo coeterna com o espaço, efetivamente nos leva a um grande X, um grande nó nas nossas cabeças. Não tem começo, não tem meio, nem tem fim, mas é ao mesmo tempo a chave da compreensão de todas as informações das religiões sobre as suas várias tradições. Para quem quer um Deus pessoal, o Criador, a teoria do criacionismo, a que se filia também a corrente espírita, há um Criador, Deus, a chama de Deus, né? Para o teósofo é aquilo, não tem definição. Pode ser aparentemente incompreensível, mas não tem definição. Então, Deus é uma manifestação daquilo. Então, para a teosofia, diferentemente do espiritismo, existem milhões e milhões de deuses. Do espaço infinito, na matéria eterna e no movimento perpétuo. Onde tiver movimento, está presente um Deus, dois deuses, milhões de deuses. Então, cada universo está sendo criado, sustentado e destruído incessantemente, permanentemente, nessa imensidão infinita do nosso espaço, de quem somos filhos e, ao mesmo tempo, fazemos parte. Espaço infinito, substância eterna e movimento perpétuo. Bom, essas três proposições fundamentais significa que dentro de uma dimensão espaço-tempo, um determinado ponto do espaço, não importa qual é o ponto que nós conseguimos entender é aquele onde se encontra o nosso planeta Terra, dentro do qual nós, como seres humanos, estamos navegando. A Terra é a nossa nau na imensidão infinita desse cosmos que não tem começo, nem meio, nem fim. Nós somos navegadores e a nossa nau se chama Terra. Mas nós não somos os únicos que navegam nessa nau, usando essa nau. Porque existem, pelos subsídios teosóficos, milhões e milhões de seres dos quais não temos conhecimento, não temos percepção,
cruzam por nós e nós cruzamos por eles sem que tenhamos consciência mútua ou recíproca das nossas presenças. Mas estamos todos na mesma nau, durante um ciclo de movimento no nosso ponto, um ponto infinitesimal na infinitude do universo. Ora, a Terra é um ponto, quase que zero, quase que nada, dentro da nossa galáxia. Terra, dentro do nosso sistema solar, o Sol é a nossa grande realidade imediata, a realidade física, e eu ousaria dizer até psicofisiológica, porque sem ele não estaríamos aqui. Então ele é efetivamente o nosso Criador, ele é o nosso Pai, ele é o nosso construtor, ele é o nosso sustentador e é o nosso destruidor. Mas o Sol não está sozinho, não existe só um Sol, existem vários centros solares na imensidão da nossa galáxia, que está inserida em outros contextos, existem milhões e milhões de galáxias. Então seria muito anedótico, né? A gente imaginar que tudo isso que está aí é para a glória e satisfação do ego humano. A gente tem que pensar um pouco mais além desse esquema do ego humano. Existem outras manifestações de vida que não são semelhantes ao homem. Mas em torno da teosofia, desses ideais teosóficos, quando a sociedade teosófica veio ao lume, foi mais ou menos contemporaneamente a formação também do Espiritismo. O Espiritismo veio um pouquinho antes, na primeira parte do século XIX, quando começou a crescer o movimento de interesse das pessoas na Europa e nos Estados Unidos, pelos movimentos, os fenômenos que ocorriam, que não tinham aparente explicação na ciência acadêmica. Mesas girantes, escritas, barulhos, enfim, N variáveis que despertavam a curiosidade dos homens, especialmente dos homens de uma inteligência mediana e os acadêmicos, cientistas acadêmicos. Então o movimento espírita surgiu como se fosse propositadamente gerado, produzido para chamar a atenção da humanidade que estava numa encruzilhada muito grande entre continuar submissa aos dogmas e às crenças das religiões oficiais, com seus horrores todos fechados em bloco, ou tentar dar um passo adiante. E o passo adiante se daria ou com a luz da ciência que estava dentro de uma visão profundamente materialista, de que não existia nada além do mundo físico, e com a morte cessaria tudo. E o Espiritismo veio com esses movimentos chamar a atenção da humanidade para esses dados de que algo que a ciência naquela época não conseguia explicar, e efetivamente não soube explicar. Aí criou-se até a famosa Sociedade de Pesquisas Psíquicas lá na Europa, que ainda hoje existe, que é voltada para os trabalhos de pesquisas e investigações nessa área que fogem ao controle da ciência acadêmica. Porque no campo da ciência acadêmica, o aparato tecnológico só pode investigar e chegar a conclusões dentro do campo da matéria. O que ultrapassar os limites da matéria dita física, entrar, por exemplo, num campo de matéria vibracional, ou matéria mental, ou emoções, ou sentimentos, ou pensamentos, no momento atual, começam a surgir os primeiros ensaios de se tentar compreender essa avalanche de informações através de um controle com metodologia científica, embora não seja necessariamente a química, ou a física, ou a astronomia, ou a geofísica. Mas, no campo específico das ciências, chamadas ciências psicológicas, destaca-se o campo da psiquiatria, mais fechada no seu universo de tentar explicar tudo pelo esquadrinhamento do cérebro, mas o avanço da neurociência traz outras contribuições que ajudam essas investigações e pelo menos explicar
a unidade de manifestações, a coincidência de teorias, de expressões psicofisiológicas nos 4 cantos do planeta sem que tenha um contato, ou tivesse tido um contato imediato. Jung levantou uma ponta, a Madame Montessori levantou outra ponta, quando fez a pesquisa dela e apresentou ao mundo aquela versão sobre a criança que ainda, até uma certa faixa de idade, ela tenha um inconsciente que percebe tudo que se passa à volta. Ela ainda está no útero materno e recebe informações que vão instrumentalizá-la para o resto da sua vida. E durante esse tempo todo, completado depois pelo trabalho do Jung, aí temos um campo vastíssimo de investigação no campo da ciência. E o Espiritismo, ainda não transformado em religião, adentrou nesse campo também através de pesquisas de vários estudiosos que procuravam explicar o fenômeno da mediunidade e através da mediunidade os chamados fenômenos psíquicos com informações da ciência psicológica, e alguns ousaram até criar ou promover mecanismos de controle e reprodução de determinados fenômenos para demonstrar a existência da vida espiritual e da vida pós-morte. Bom, em função disso tudo, no passado, a codificação kardeciana foi riquíssima nas informações que ajudaram o mundo a começar a tentar entender esses processos do psiquismo, do inconsciente humano, sob uma forma diferente da que era apresentada pelas religiões tradicionais. No mundo ocidental, diga-se, a religião cristã sobre as suas diversas modalidades, tanto a catolicidade quanto as confissões protestantes ou as confissões ditas evangélicas. É nesse meio tempo que surge, então, o movimento teosófico. Porque essas explicações que já eram dadas, estavam sendo dadas no Pentateuco de Kardec, eram informações que procuravam explicar toda essa fenomenologia dentro de uma visão cristã. Então, a mensagem da codificação kardeciana era justamente a partir da ideia de que o paracleto, o advogado, o representante, o medianeiro que Jesus teria deixado, seria o Espiritismo. E a partir daí, toda uma visão cristã diferente estaria sendo apresentada ao mundo, como se estivesse plantando a semente de um cristianismo redivivo, que só iria se formatar a partir do Brasil com o seu apóstolo Chico Xavier. Estou lhes dando essa informação porque nas minhas pesquisas eu tenho chegado a essa conclusão inarredável de que, se não fosse Chico Xavier, o Espiritismo no Brasil não estaria fadado ao êxito que teve. Porque mediunismo existia aos montes, manifestação aos montes. Agora, uma linha com fio condutor, assumindo a característica de religiosidade, escolhendo como paradigma, efetivamente, a figura de Jesus, foi o Chico Xavier, com a sua mediunidade à disposição do seu dito guia espiritual e mentor espiritual, Emmanuel. E, posteriormente, com subsídios que seriam acrescidos através da pena dele e da de Valdo Vieira, de um outro ser, um outro informante dito do plano espiritual, e ficou conhecido como sendo André Luiz. Mas a teosofia teve os seus ensaios no passado, com a Academia Neoplatônica de Alexandria, chamados Filalétios, os amantes da verdade, e que só não teve êxito, porque ela era uma sociedade secreta. A escola dos Filalétios era uma escola iniciática.
com ritos, com segredos, com juramentos, em virtude da confusão que existia no mundo cristão primitivo, entre as diversas seitas, as diversas interpretações, e estava começando a se impor uma linha pensamental rigorosa de formar uma unidade de pensamento que daria origem àquele pensamento da catolicidade, pensamento único universal. Então, os alexandrinos, os filaléticos, se reuniam em sociedades secretas, tinham graus de instrução, aprendiam tudo isso que vocês hoje estudam do Espiritismo e estudam na Teosofia, eram estudados em uma sociedade secreta chamada Academia Neoplatônica dos Filaléticos de Alexandria. Para e passo, o movimento também, mas aí já foi posterior aos neoplatônicos, porque muitos deles, que eram inclusive bispos e cardeais da Igreja Católica, que estava começando a assumir o fulgor da sua mensagem, começaram a transmitir ensinamentos da academia ao público em geral. E com isso criaram uma dicotomia de interpretação que passava a ser utilizada pela Igreja como sendo um instrumento de privilégio para impor a sua linha pensamental. E os alexandrinos passaram a ser considerados inimigos da unificação da catolicidade.